É isso aí, mestre, estamos online. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito boa noite para você que está assistindo essa aula aqui, né, simultânea. Para você que está assistindo depois, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo. Sinta-se abraçado e recebido com o maior carinho para a nossa aula que vai vir agora de Engenharia Genética, tá bom? Salvo engano, essa é a última, pelo menos uma das últimas aulas do bloco de Genética, tá? Tá chegando ao fim. E essa aula, galera, ela é uma aula que também foge muito dos princípios, daquele padrão de genética de Mendel, de primeira lei, segunda lei, terceira lei, segunda lei, linkage, esse padrãozinho mais de azão azinho, mas tem super a ver com a parte de molecular, com a parte de noção de DNA, o que é um DNA, tá? E o nosso vestibular, o Enem, cobra isso aqui com uma frequência bem grande, tá bom? Então, galera, aquele nosso merchan, aquela nossa propaganda de sempre, tá? Você tá aqui com a gente no YouTube, Estúdio com Luiz, já se inscreveu, já ativou o sino, já deu o like nesse vídeo, tá? E se você for lá no Instagram, vale a pena você procurar por esse arroba aqui, ó, arroba Estúdio com Luiz. A gente vive postando shorts, né? Vídeos curtos em que a gente dá dicas rápidas para você ocupar a sua mente, né? Ocupar a sua mente com algo produtivo naqueles momentos em que você está dedilhando o seu feed. Se você quiser também algum contato mais próximo comigo, arroba prof.joãocampos, alguma mensagem, alguma dúvida, perguntar se o conceito está certo ou não, tá bom? É por aqui que você consegue fazer isso de forma mais prática e direta. Valeu? Bem, dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje não podia começar com uma imagem diferente dessa aqui. Um personagem principal diferente desse, que é o nosso DNA, né? O nosso ácido desoxirribonucleico. Perfeito? Galera, essa é a nossa grande estrela, é o nosso grande objetivo. Quando você fala em genética, você fala em gene, você fala em DNA. E a engenharia genética, ela está muito focada nesse cara aqui, nessa molécula aqui. E não mais em alelos somente, mas na estrutura disso aqui, em como é que eu posso manipular esse DNA. Tá? Olha aqui a definição que eu botei para você, ó. Técnicas biológicas para manipulação direta das moléculas genéticas na célula. DNA, RNA, moléculas ligadas à hereditariedade. Técnicas de manipulação do DNA, tá bom? Então, quando você fala em engenharia genética, você está falando de uma área prática, uma aplicação direta que vai mexer diretamente com essa molécula, com o DNA, tá bom? Então, quando você pensa em engenharia genética, não tem como falar de alguma coisa diferente de DNA. Beleza. Bem, nessa aula, o que você vai ver a partir de agora são técnicas que fazem parte de um mesmo grupo, do mesmo assunto, que é a engenharia genética, só que são técnicas muitas vezes independentes. São técnicas que surgiram em momentos diferentes, com aplicações diferentes, tá? Então veja essa aula como se fosse vários pedacinhos, vários bloquinhos, e que no final você vai construir o conhecimento da engenharia genética, tá bom? Então o primeiro bloquinho que eu quero te mostrar, o primeiro bloquinho que eu quero te apresentar é sobre a técnica do DNA recombinante. João, o que é isso? O que é a técnica do DNA recombinante? Bem, essa técnica é uma manipulação direta do DNA em que ela consiste no seguinte, olha, eu vou pegar um gene, um pedaço de DNA. Então aqui, ó, João, eu gosto muito de azão azinho também. Então aqui, ó, vamos supor que esse aqui é o alelo azão de um gene específico. Ó, você vai pegar esse alelo aqui, esse pedaço, essa junção de nucleotídeos aqui, que formam um alelo, tá? Eu vou pegar esse gene e eu vou usar esse gene, eu vou implantar esse gene, eu vou colocar esse gene em um outro ser vivo. Seja da mesma espécie ou não, daqui a pouco eu chego nesse papo. A questão é, eu vou transferir um gene, eu vou deslocar um gene. Mas João, como é que é possível fazer isso? Bem, alguns passos são necessários. Primeira coisa, vê se você concorda comigo. O DNA ele é grandão, tá? O DNA é gigantesco, a gente já falou sobre isso. Cada célula tem 1,80 m mais ou menos de DNA, tá? Então o DNA é grandão. Se eu quero só um pedaço desse DNA, o primeiro passo que a gente tem que fazer é, bem, eu preciso escolher o pedaço que eu quero, né? Eu preciso escolher o pedaço que eu quero e eu preciso soltar, destacar esse pedaço. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso cortar esse DNA. Eu preciso fazer assim, ó, pô, tem todo esse DNA. Eu vou chegar nesse pedacinho aqui, ó, vou cortar as pontinhas e vou soltar. Ó, olha essa imagem aqui, ó. Vou cortar aqui, cortar ali, destaquei o que eu quero
ele tá solto. Gente, isso aqui é óbvio, né? Eu não tô falando de um pedaço de papel, eu não tô falando de um jornal que você vai lá e recorta um pedacinho. Eu não tô falando de algo que você toca com facilidade. Eu tô falando de uma molécula que mede micrômetros, que é muito pequena. Você não tem um objeto que você vai conseguir fazer isso de forma direta. Não tem uma tesoura que faz isso. Bem, não uma tesoura propriamente dita, com essa cara de tesoura que você está pensando. Mas existe uma enzima que foi descoberta há um tempo já, chamada enzima de restrição. Ou, se você preferir, endonuclease. As endonucleases, ou as enzimas de restrição, ou, se você preferir ainda, as tesouras biológicas, são moléculas da classe das enzimas que atuam recortando esse DNA, clivando esse DNA, rompendo as ligações fosfodiéster que existem aqui na molécula. Ó, cliva aqui, cliva ali. Cortou, soltou essa molécula. Então a enzima de restrição, ela consegue pegar um pedaço desse DNA, ó, e catar, separar, puxar. Pô, super legal. Primeiro passo foi feito. Então eu vou programar uma enzima de restrição para cortar um determinado gene, um determinado alelo do DNA. Só que é o seguinte, bem, peguei o gene, tá aqui o meu gene. Beleza, vou carregar ele com cuidado e eu quero colocar ele no DNA de um outro ser vivo. Ó, vou lá, vou colocar. E aí, o que eu faço agora? Coloquei ele ali. Ele não tá meio solto? Ele tá meio nada a ver, né? Meio desmembrado. Aí entra o papel de uma outra enzima. Primeiro, eu preciso cortar um pedacinho, abrir um buraquinho para ele. Então, ó, eu entro com enzima de restrição, abro um buraco para ele, enfio ele no meio, ó, abri o buraco aqui, ó, cortei aqui, cortei ali, puxei pro lado, abri um pedaço. Opa, consigo encaixar. Encaixei meu DNA aqui no meio. Tá, João, mas agora eles estão soltos, né? Tem um pedaço aqui, um pedaço ali e uma meiuca meio solta aqui. É aí que entra a nossa segunda enzima, a DNA ligase. A DNA ligase, então, atua ligando esse DNA, encaixando como se fosse um Lego, né? Grudando uma peça na outra, encaixando e agora formando uma molécula única, tá? Em que ela fica uma coisa só. Ela não fica mais solta, mais quebrada, tá bom? Ela tá toda unificada. Pô, João, super legal, mas é meio abstrato, não é? É. E é por isso, deixa eu ver se tá aqui. E é por isso que eu trouxe esse GIF pra você. Vamos ver se você vai conseguir rodar ele com a velocidade ideal. Ó, se liga aqui, vou sair até do pedaço aqui, ó. Deixa ele recomeçar. Aqui ele já simplificou, né? Ele pegou um pedacinho do DNA de interesse, né? Então vamos supor que ele veio de um outro lugar, trouxe esse DNA de interesse, colocou ele na posição, ó, calma aí, deixa ele começar. Vai colocar ele lá na posição, pum, agora vem a ligase, ó. Liga aqui, liga ali. É tipo uma colinha, né? Uma cola biológica nesse exemplo. Então ela liga de um lado, liga do outro, e agora esse DNA faz parte daquela molécula. Pô, João, muito maneiro, muito maneiro. Como é que eu posso usar isso aqui na prática? Bem, o principal exemplo que já apareceu várias vezes em vestibular e afins é sobre esse caso aqui, em que você modifica o plasmídio de uma bactéria. Opa, quase sumi. Você pega o plasmídio de uma bactéria, um DNA acessório de uma bactéria, e você insere um gene nesse plasmídio bacteriano. Mas, professor, que gene é esse que é inserido? Depende do que você quer. Um dos exemplos mais comuns que vira e mexe aparece, esse gene de interesse é o gene responsável pela produção da insulina, um hormônio que está em falta em pacientes que sofrem da diabetes mellitus tipo 1, em que a pessoa não tem suficiente produção da enzima, do hormônio insulina. Pô, olha que coisa interessante. Olha a aplicação direta disso aqui. Eu pego o gene da insulina de uma célula minha, sei lá, uma célula da boca, uma célula do cabelo. Eu pego esse gene, pego uma bactéria qualquer, só de curiosidade, o nome dela é E. coli, né? É o nome da bactéria que se usou para isso. Pego essa bactériazinha, ó, pego o DNA acessório dela, o plasmídio, abro um buraco no plasmídio, tiro do meu DNA o gene da insulina, coloco o gene da insulina no meio do DNA da bactéria, colo de um lado, colo do outro, fechei, devolvo para a bactéria, ó, devolvo para a bactéria,
e agora a bactéria tem na sua composição, na sua fórmula, na sua composição genética, no seu DNA, ela tem agora um DNA humano ali no meio. Ela tem um gene da insulina. Mas João, e agora? Eu que te pergunto. Se ela tem DNA humano, fala pra mim. O nome do processo que você viu em Biologia 1 com KJ, o nome do processo no qual eu consigo usar o DNA para formar um RNA mensageiro se chama transcrição. E esse RNA mensageiro migra para o ribossomo, aonde acontece a tradução. E ele vai virar proteína. A insulina é um hormônio proteico. Opa, então essa bactéria vai conseguir produzir hormônio insulina. Caramba, olha a aplicação disso, querido. Eu consigo fazer uma bactéria produzir insulina para que eu consiga depois coletar essa insulina e aplicar, ceder, vender, distribuir para pacientes que não têm quantidade suficiente de insulina, portadores de diabetes. Putz, isso aqui é genial, tá? Isso aqui modificou, isso aqui mudou, isso aqui é um marco na história das pessoas que sofrem de diabetes, tá? Isso aqui mudou completamente a viabilidade de uma pessoa diabética sobreviver. O quanto isso aqui barateou, o quanto isso aqui aumentou a prática, né? Tornou mais prático a vida das pessoas, não tá nem perto de ser mensurável, tá? Isso aqui foi um avanço gigantesco para essa galera, tá bom? Beleza. Seguinte, João, fala pra mim, essa bactéria, ela recebeu um gene humano, não recebeu? Sim. Bactéria, Escherichia coli, né? E. coli e humano são espécies diferentes, certo? Sim. Então você quer dizer que a bactéria recebeu um gene de uma outra espécie? Sim. Então eu digo que essa bactéria ela é transgênica, porque ela tem genes de uma outra espécie que não é normal dela, não é natural dela. Aquele gene não pertence àquela bactéria, àquela espécie bacteriana, tá? Isso é um caso de transgenia. Então, resultados da tecnologia do DNA recombinante recebem genes provenientes de outras espécies, tá? Cuidado para você não confundir. Esse aqui é o símbolo do transgênico, né? O Tzinho do transgênico, deve ter visto em alguns alimentos que a gente consome. Cuidado para você não confundir transgênico com essa sigla aqui, ó, OGM. OGM vem de organismos geneticamente modificados. Pô, eu sempre lembro, não sei se o Igor vai lembrar, quando a gente aprende matemática, isso aí, sei lá, desde pequenininho, você aprende que todo quadrado é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um quadrado. Né? Eu sempre lembro disso. Né? É a mesma coisa aqui. Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. João, como assim? OGM significa organismo geneticamente modificado. Para ser transgênico, eu tenho que ter trago o gene de uma outra espécie e colocar ali. Pô, então peraí. Para eu colocar o gene de uma outra espécie ali, eu preciso modificar geneticamente aquele ser. Então é um OGM. Agora, eu posso modificar um ser, por exemplo, trazendo um gene da mesma espécie. Eu posso, por exemplo, pegar, sei lá, vamos botar o exemplo do milho que está aqui. Eu posso pegar, descobrir um milho que ele tem algum gene específico que gera uma resistência a alguma coisa. Alguma praga, ao calor, à seca, enfim, não sei. Esse gene é muito maneiro, isso aqui vale muito. Vou pegar esse gene e vou implantar no meu milho. Pô, isso não é transgênico. É um gene de uma espécie para a mesma espécie. Isso não é transgenia. Mas espera aí, eu mudei geneticamente. Então é um OGM, tá? É um organismo geneticamente modificado, mas não um transgênico. Tá beleza? Tranquilão? Ó, outra coisa, essa aqui ficou famosa. Essa aqui ninguém conhecia até 2019, né? Ninguém não, né? Óbvio, mas poucos conheciam. Bateu 2020, virou a palavra do momento, né? E aí, mas fez o teste? Fiz, mas fez o PCR ou fez o teste rápido? Fez o teste de antígeno ou fez o PCR? Não, porque o PCR é o padrão ouro. PCR é um teste bom. PCR é o que pega de verdade, né? O RT-PCR, o Real Time PCR. Bem, ao contrário do que você talvez pense, PCR não surgiu em 2020. Não surgiu em 2019. PCR é um pouco mais antigo que isso. O PCR, que na verdade é uma sigla que significa... Cadê? Reação... Aqui, acertei. Reação em cadeia da polimerase.
PCR no inglês, né? Então fica ao contrário. A reação em cadeia da polimerase. Aqui botei até uma imagem, né? Propícia ao momento, uma imagem do teste sendo feito. O que é o PCR? O que é a reação em cadeia da polimerase e por que isso faz tanto sentido quando se pensa em teste de antígeno para Covid, por exemplo, ou afins? Por que faz tanto sentido e por que é o padrão ouro? Por que é um teste com muito mais confiabilidade do que o teste rápido, um teste de antígeno, que sai em poucos minutos? Bem, a técnica de PCR é a seguinte. Eu vou pegar um pedacinho, um fragmentozinho de DNA que eu encontrei em algum lugar. Exemplo, na tua mucosa nasal. Né? Passei lá o swab, né, o cotonete, passei o swab, inclusive dói bastante. Se você tiver desvio de septo, incomoda. Eu tinha desvio de septo, né, eu operei há pouco tempo. Incomoda bastante isso aqui. Enfim, então dá lá uma coçada, né, uma espetada, coleta células ali. Nessas células você tem fragmentos de DNA. No caso do teste rápido, você pega esse pedacinho de DNA e joga direto no teste. Testa a presença do antígeno ou não. Se você já fez um teste de Covid, você vê que o resultado geralmente não é positivo e negativo. É reagente e não reagente. Né? Por quê? Na hora que ele pinga lá a enzima, né, o anticorpo, perdão, para testar se tem ou não, ou ele reage ou não reage. Se reagiu, significa que tem o antígeno, tem o vírus, no caso da Covid. Se ele não reagiu, não tem o antígeno, né? Ok. E o seguinte, no PCR não. No PCR você vai lá no laboratório, você faz o swab nasal, você coleta a pessoa que está te atendendo, coloca num tubinho, bota o seu nome, te mostra, fecha, tá bom, volta daqui a 2 dias ou entra no site daqui a 48 horas para você ver o resultado. Quando você não está vendo, esse tubinho vai para uma máquina chamada de PCR. Deixa eu ver se eu, acho que aqui. Olha esse GIF aqui, depois eu explico melhor. Ó. Essa máquina ela pega um pedacinho do DNA, né, um pedaço daquele DNA pequenininho que está lá dentro, e ela consegue fazer, ó, esquentando, não sei se está aparecendo lá em cima, a temperatura, ó, está esquentando, ele desnatura o DNA, quebra o DNA no meio, entra a nossa querida polimerase, ó, a nossa polimerase ali, ela vai travar um pouquinho, mas acho que vai dar para entender. Entra a polimerase, eu coloco os primers, enfim, isso aqui são os reagentes que se colocam. Ele vai pegar esse pedaço de DNA e ele vai duplicar. Ó, a polimerase encaixa em cima, encaixa embaixo, começa a duplicar esse DNA. Aí você, deixa eu acabar o vídeo para te fazer a pergunta, peraí. Aí ele duplica, fechou. Aí você me pergunta, aí eu te pergunto, aí você se pergunta, eu pergunto pro Igor, enfim, não importa. João, para que você vai fazer isso? Para que você vai duplicar o DNA? Você não quer ele para nada. É uma amostra, é um swab nasal, é uma amostra de cena de crime, por exemplo, né, em que eu encontro alguma coisa, uma secreção nasal, um espirro, ou uma amostra de sangue de um possível suspeito. Para que você quer duplicar esse DNA? Pô, eu vou te responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Na hora que você pinga o reagente no teste de antígeno, né, o teste rápido, por exemplo, esse reagente, esse anticorpo, ele vai acoplar, ele vai se ligar diretamente ao antígeno. Beleza. Agora fala pra mim. Imagina que tem antígeno. Só que tem quantidades muito pequenas. Exemplo, você é uma pessoa que está em dias iniciais da doença. Ou a amostra de sangue do paciente, lá do possível suspeito, foi uma gotinha de sangue. Tem pouquinho DNA ali dentro. Na hora que você pinga e tenta reconhecer, você não consegue. Falta material, falta informação. O que a PCR faz? Ela pega esse tiquinho de DNA e duplica ele pra caramba. Você infla, você aumenta a quantidade de informação. Pô, agora fica muito mais fácil de entender. Imagina que você está lendo ali uma coisa lá na internet, né, enfim, num arquivo desse aí, de um PDF da vida, aí tá lá naquele zoom, sei lá, 10%, pequenininho. Aí tu fica assim tentando ler, tá muito pequeno, aí você, pô, peraí, deixa eu dar uma ampliada, aí tu vai ampliando. Quando tu vai ampliando, aumenta a informação, você vai ler muito mais, muito melhor, né? É a mesma ideia. Aqui na PCR você duplica esse pedaço de DNA. Mas, João, como é que eu sei o DNA que eu vou duplicar? É aí que entra a biologia na parada, é aí que entra um estudo na parada, né? A pandemia surge num dia.
No dia seguinte não tinha esse teste pronto, não é do nada. Você tem todo um estudo de caso, para que você fale assim, pô, peraí, quais são os genes que eu consigo identificar o vírus causador da Covid, né, o SARS-CoV-2? Pô, esse gene aqui, né, o gene alvo, esse pedaço do DNA é um DNA que é característico do SARS-CoV-2. Opa, vou programar a minha máquina, o meu sistema, para que ele busque essa sequência pequenininha, e a máquina é muito mais sensível do que o reagente quando você pinga. Ele vai procurar isso aqui, na hora que ele achar, ele vai duplicar. Então ele duplica um monte de coisa, duplica um monte de DNA, e aí fica muito mais fácil de encontrar. Opa, peraí. Fica muito mais fácil de encontrar qualquer informação que seja. Beleza? Isso é PCR, isso é reação da cadeia de polimerase. Reação em cadeia da polimerase. Beleza. Uma outra coisa que também fica famosa, talvez você tenha ouvido, talvez você nem conheça o nome, mas essa imagem você com certeza já viu em algum lugar. Essa clássica imagem aqui, ou essa ideia do teste de paternidade, você já viu, talvez até em programas de televisão, coisa assim, notícia, você já viu em algum lugar. E ele é derivado de uma técnica chamada DNA fingerprinting, que vem de impressão digital, né? O DNA fingerprinting é o seguinte: eu vou pegar todo o DNA que tem numa pessoa, num indivíduo. Eu jogo numa máquina, eu botei aqui, ó. Eu faço uma separação, uma fragmentação desse DNA. Eu jogo na PCR logo depois para aumentar, amplificar. Então imagina aqui, ó. Eu peguei uma célula da sua mucosa oral, aqui da boca, da bochecha, por exemplo, né? Peguei lá uma célula dessa, joguei na PCR, aumentei todo o seu DNA, amplifiquei todo o seu DNA. Ó, cadê? Peraí. O esquema 2. Amplifiquei todo o seu DNA. Então meu DNA agora está amplificado. Eu tenho várias repetições, um tamanho muito maior, muito mais informação. Jogo numa cuba de eletroforese. João, o que é isso? Vê se tu consegue me entender. Eu coloco o DNA aqui em cima, eu coloco um campo elétrico que vai atrair o DNA aqui para baixo. Só que esse tecido que está aqui, essa manta que está aqui, ela não resiste, ela não permite um movimento fácil. Ela vai resistindo, como se fosse uma gaze travando o movimento de um líquido, né? Os porinhos dela vai travando o movimento. Então o que acontece? O DNA ele vai migrando. E eu consigo separar o que eu chamo de bandas de DNA. Ou seja, eu consigo isolar em cada linha um gene específico. Ou seja, eu sei que essa massinha aqui, ó, essa massinha aqui, significa que ele tem uma grande quantidade daquele gene ali. Essa massinha aqui, de um outro gene. Essa massinha aqui, de um outro gene. Esse espaço em branco significa que esse gene aqui, ó, esse branco aqui, essa pessoa não tem. Então eu começo a perfilar, eu começo a marcar o DNA em ele tem isso, mas não tem isso. Tem isso, 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 mas não tem isso. Então eu consigo fazer como se fosse uma descrição do DNA. Pô, olha que coisa interessante. A aplicação disso para o teste de paternidade é muito grande. Pô, vamos lá, vamos supor aqui, eu tenho uma mulher, né, tenho uma mãe, que ela teve uma criança. E por qualquer motivo que seja, não se sabe exatamente quem é o pai dessa criança. Nesse exemplo hipotético aqui eu tenho 3 possíveis pais, né, 3 candidatos à paternidade. João, como é que se procede um teste desse? Bem, fácil. Você precisa de 3 coisas, entre aspas, 5 coisas nesse exemplo aqui. Você precisa de um swab, né, uma raspagem de célula, pode ser da boca, pode ser do cabelo, não importa. De cada um. Eu preciso de um da mãe, um do filho, da criança, e um de cada suspeito. Então, né, vamos supor, você está querendo confirmar se é uma pessoa só. Então você tem um da mãe, da criança e do pai, né, do que está sendo desconfiado. Caso tenha mais de um suspeito, cada suspeito cede também essa informação. Aí faz aquele processinho que eu falei, duplica tudo, enfim, faz essa magiquinha aí. Dito isso, feito isso, você vai ter 5 perfis, ó, 5 perfis de DNA. Aqui o macete é o seguinte, como é que você vai resolver uma questão dessa no Enem se cair, já caiu algumas vezes? Dica, ó, se o filho tem um gene, esse gene veio de algum dos seus progenitores. Se um filho tem um gene, esse gene veio de algum dos progenitores, ou da mãe ou do pai. Ó, vê se tu entende o que eu quero te mostrar. Essa banda aqui, ó,
esse DNA aqui, você concorda comigo que ele pode ter sido herdado da mãe? Mas João, mas peraí. Ó, esse candidato aqui, ó, o pai 1, também tem. Também tem. Concordo contigo. Só que você concorda comigo que, independente do pai que seja, a mãe pode muito bem ter cedido, né, ter transferido esse alelo aqui? Sim. Ou seja, como é que você vai chegar na conclusão? Vê se faz sentido para você. Não adianta eu pegar e procurar a base que o bebê tem e que a mãe tem. A base que o bebê tem, e a banda quer dizer, né, que o bebê tem e a mãe tem. A banda que o bebê tem e a mãe tem. O que eu tenho que fazer é, pô, peraí, essa banda aqui, essa aqui e essa aqui, a mãe dele não tem. Se a criança tem e a mãe não tem, de onde veio? Só pode ter vindo do pai. Então se liga aqui, ó. Primeira barrinha. Opa, o pai 1 não tem. Significa o seguinte, a não ser que o teste esteja errado, esse cara não pode ser pai da criança. João, por que não? Porque se ele for pai da criança e ela é a mãe, de onde veio esse DNA? Não pode ser, concorda comigo? Então, ó, o pai 2 e o pai 3 podem ser. Olha aqui para baixo agora, para essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui o filho tem, a mãe não tem. Se o filho tem e a mãe não tem, opa, o pai 1 tem. Sim, mas lá em cima eu descartei o pai 1. Então o pai 1 não pode ser. O pai 2 não tem. Opa, só pode ser então o pai de número 3. Na barra de baixo a mesma coisa. Só o pai 3 tem, no caso, né? Ou seja, a única pessoa aqui que encaixa no perfil é o pai 3. João, sempre vai ser bonitinho assim? Não. Inclusive isso aqui não é tão simples assim. Dependendo do caso, eu preciso de muita informação. Eu preciso de uma... Como é que eu posso dizer? Uma eletroforese, né? Uma base dessa aqui muito grande. Preciso de muitos tracinhos para poder bater, né? Para poder falar assim, olha, essa pessoa é, com 99% de certeza, o pai biológico da criança. E nunca vai ser 100%. Porque o laboratório se previne de um possível erro que possa ter acontecido. Se ele fala assim, olha, 100% de certeza, e rola qualquer coisa que ele não sabe, que ele não espera, que ele não conta, uma coisa que a ciência não conhece, cabe processo contra ele. Então o laboratório nunca bate o pé. Fala assim, olha, tem 99,9% de certeza. Esse cara aqui é muito provavelmente o pai da criança. Mas 100% nunca vai dar. Enfim, aí em termos legais, aí é direito, aí não sei. Como é que vai ser isso aí, enfim. Sei que o laboratório fala assim, olha, tem grande chance de ser. Até o que a gente conhece, muito provavelmente é. Tá? Então é isso que a ciência faz. A gente no laboratório fala assim, ó, deve ser. Tem muita chance de ser. Faz todo sentido que seja. Então, joga com você aí. Agora quem decide aí é a justiça, aí é fórum, aí não é comigo mais. Beleza. Vamos que vamos. Então aí, ó, outro esqueminha da eletroforese pra você ver. Tá bonitinho como é que funciona. Show de bola. Esse daqui é um que a galera costuma gostar. Eu confesso que eu gostava muito na escola também dessa ideia. A gente... Acho que é uma marca da nossa geração, Igor. Não sei... Esse lance do clone, de ter aquela novela também, né? O clone, Naruto, né? Com Kagebushin, né? Deu há pouco tempo na Globo, né? Reprisou, né? Então, com Naruto, né? Os clones das sombras, né? Enfim, acho que é uma parada que foi muito martelada na cabeça da nossa geração. Esse lance de clonar, tô certo. Esse lance de clonar, né? É algo que mexe muito com a gente, mexeu muito com a gente. Principalmente... Porque, então, antes do passado, deixa eu só definir esse slide. A clonagem, então, é uma técnica que surge com a ideia de eu quero gerar um ser, né, uma pessoa, um animal, ou uma planta, não importa o que seja, eu quero gerar um ser que ele é 100% geneticamente idêntico a outro ser. Então eu quero gerar um ser que é um clone perfeito, é uma cópia perfeita, tem as mesmas informações genéticas, é o mesmo ser, praticamente. Bem, a clonagem é muito mais velha do que a gente pensa em clonagem. Porque clonagem, por exemplo, quando você pensa em bactérias se reproduzindo, quando você pensa em estrela do mar se reproduzindo na hora que elas se partem no meio, o que elas fazem é um tipo de clonagem. Elas geram dois seres, dois filhotes, que são clones um do outro, são iguais, né? Dois indivíduos que têm o mesmo material genético. Planta faz isso toda hora, tá? Então a clonagem, quando eu uso o termo clonagem, geralmente eu estou falando de algum processo em que eu artificialmente clono algum ser, tá? Não é algo natural. Geralmente, quando se usa clonagem
nessa área, né, engenharia genética, você está falando de uma clonagem artificial. Você foi lá e clonou algum ser, clonou alguém, tá? Bem, tem vários tipos de clonagem. A gente vai focar hoje nessas duas aqui, ó, a reprodutiva e a terapêutica. Só deixando claro, a natural é aquela, tipo a da estrela do mar, né, em que você gera dois indivíduos idênticos. A clonagem de genes é quando eu pego, por exemplo, a gente falou disso hoje já, quando eu pego um gene e eu faço cópias dele, na PCR, por exemplo. Eu vou clonar aquele gene, eu vou multiplicar aquele gene. E tem as duas que eu vou falar hoje, que é a reprodutiva e a terapêutica. Bem, vamos lá. A clonagem reprodutiva é a mais fácil, é essa que a gente sonha desde novo em fazer. É aquela em que você vai pegar uma pessoa, um ser, um animal, e vai fazer um clone dele. Vai fazer um nascimento de um filhote que vai ser geneticamente idêntico àquele indivíduo. Essa clonagem fica famosa quando você... Deixa eu avançar um pouquinho. Quando você pensa no caso da Dolly, né? A Dolly, que se não me engano foi divulgada para o mundo em 97, 98, por aí. E, pô, escândalo, né? Bomba, muda o mundo, impacta o mundo com as possibilidades. Para quem é mais novinho aí não conhece a história, a Dolly foi uma ovelha, que foi o primeiro caso de clonagem feito com mamíferos. Tá? Então foi o primeiro exemplo divulgado para o mundo de clonagem de mamífero, em que eles conseguiram pegar uma cópia perfeita de uma ovelha e fazer nascer um filhote, né, no caso a Dolly, e esse filhote aqui, ela era 100% geneticamente idêntica à ovelha que deu origem a ela, esqueci o nome dela agora, tá? Então eu faço uma clonagem completa. João, como é que eu faço esse processo? Bem, tá aqui o esquema. Parece mais fácil do que é, tá? A ideia é fácil, na prática não é tanto assim, mas na ideia pra gente é bem simples. Que é o seguinte, ó, eu preciso de duas células. Uma célula é uma célula somática. Professor, o que é isso? É uma célula qualquer do corpo que não seja sexual, não seja reprodutiva. Então, qualquer célula, sei lá, a bochecha, por exemplo, tá? Pega essa célulazinha bonitinha. Aí eu pego essa célula, puxo o DNA, o núcleo, melhor dizendo, puxo o núcleo dela. Onde está o DNA? Jogo fora o citoplasma. Guardo o núcleo aqui. Aí eu vou num outro indivíduo, daquela espécie ou não, pego um óvulo, célula reprodutiva. Pego o óvulo e faço o contrário. Jogo fora o núcleo e deixo só o citoplasma, ó. Só o citoplasma. Pego o núcleo que eu guardei anteriormente, ó, e implanto aqui, junto um com o outro. Uso alguns estímulos, né? Enfim, uma engenharia genética por trás disso, para que esse óvulo aqui se comporte como se tivesse acontecido uma fecundação. Ou seja, esse óvulo aqui vai responder como se ele tivesse sido fecundado. João, como assim? Ele vai se duplicar. E duplicar pra caramba. Como se ele fosse um zigoto. Né? Esse óvulo aqui se comporta como um zigoto. Duplica, 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 duplica. Aí eu pego esse estágio aqui com várias células, implanto no útero de um indivíduo, tá? Implanto no útero de um indivíduo. E aí o que vai acontecer? Esse indivíduo aqui, né? Essa barriga de aluguel, né? Esse útero aqui, vai crescer, vai desenvolver essa criança, esse ser, esse indivíduo. E depois de alguns, né, depois da gestação, no caso da ovelha são alguns meses, vai nascer um filhote. Esse filhote, pessoal, ele é geneticamente idêntico ao ser que cedeu o núcleo. Ou seja, no nosso exemplo aqui, ó, da Dolly, deixa eu avançar aqui. No exemplo da Dolly, essa ovelha aqui, ó, a original, que cedeu o núcleo, ela vai ter todas as características dela repetidas nesse clone aqui. Todas as características dela repetidas na Dolly, no clone que foi gerado, tá? Então é um clone perfeito. Curiosidade, só para falar, lembra, o óvulo é quem tem a mitocôndria. João, por quê? Porque o núcleo só tem núcleo, não tem mitocôndria no núcleo. Ou seja, características mitocondriais são idênticas a esse daqui, tá? Então voltando aqui no outro esquema que é mais fácil de ver, ó, voltando aqui, esse clonezinho aqui, ele vai ser geneticamente idêntico a esse daqui. Menos quando se fala em mitocôndria. O DNA mitocondrial é idêntico a esse daqui. Tá bom? Beleza. Segue o baile aqui. João, pô, super maneiro. Já quero fazer. Bem, existe um monte de problema, um monte de barreira. Não é viável. Enfim, tem um monte de defeitos. Se você quiser aí, pô, vale a pena no tempo livre, esfriar um pouquinho a cabeça, procurar algumas curiosidades sobre esse assunto. Agora, o que
acende, né, o brilho nos olhos dos biólogos, o que acendeu pelo menos, foi isso aqui, a clonagem terapêutica. Eu pegar esse processo aqui da Dolly, por exemplo, só que em vez de implantar esse bloco de células aqui no útero, eu pego esse bloco de células, ó, pego esse bloco de células, que são células tronco, células com grande poder de diferenciação, células que podem virar um monte de coisa, células que podem virar praticamente todas as células do meu corpo, e eu começo a controlar essa célula, muita atenção, para que ela vire a célula que eu quiser. João, não entendi. Vamos supor que tem uma pessoa que ela tem algum problema em sofrer, por exemplo, um infarto, e ela perdeu uma pequena capacidade do coração, do músculo, do miocárdio dela. Aí, você vai lá, pega as células, foi até meio zonzo com a ideia, né? Isso aqui é surreal, enfim. Pega as células, tronco, células coringa, células que não têm função definida. Programa essas células para que elas virem células cardíacas. Coloco essas células aqui dentro do coração daquele paciente para substituir aquelas células que faleceram durante o infarto, que morreram durante o infarto. Teoricamente, eu faço esse coração voltar ao 100%. Faço ele voltar a funcionar 100%. Bem, muito maneiro, né? Isso aqui tem alguns problemas. Como eu disse, é mais fácil falar do que fazer. Isso aqui é um daqueles assuntos que a teoria é muito fácil. Na prática tem um monte de problemas, um monte de dificuldades. E uma das dificuldades disso aqui nem é biológica, mas sim ética e moral. Você está manipulando células que potencialmente são seres vivos. Isso aqui, essa mórula aqui, vai gerar um ser vivo. Se ela for implantada no útero, isso aqui vai virar um ser vivo. E aí eu me isento de discussões éticas e morais, eu te falo só o ponto científico da coisa. Isso aqui gera polêmica, isso aqui gera discussão, isso aqui gera e aí? É maneiro ou não é? É ético ou não é? É moral ou não é? A resposta você que vai me dizer, você que vai se dizer, tá? Não importa muito, o que importa é, isso é um empecilho, isso foi um empecilho, isso dificulta as coisas para esse processo vingar. Isso dá uma freada no processo. Tinham outros problemas? Sim, tinham outros empecilhos também, mas esse foi um empecilho considerável. E aí em 2008, se não me engano, 2009, surge um médico japonês que cria essa célula aqui, que ganhou o prêmio Nobel da Medicina, já apareceu no Enem também, que é as células que ele chama de iPS stem cell. São as células de... Cadê? Ó, esse S de stem cell, né? É stem de tronco, que é tronco em inglês. Stem pluripotência induzida. São células tronco de pluripotência induzida. iPS cells. Células de pluripotência induzida. João, como assim? Se liga na genialidade do cara. Ó, se o problema aqui era pegar células de um embrião, pegar células da mórula, pegar células que virariam um ser vivo, se esse é o problema, então eu só preciso arrumar um jeito de conseguir células desse jeito aqui, desse perfil, desse naipe, células tronco, sem mexer com embrião, sem mexer com mórula. Eu preciso conseguir essa célula por uma outra fonte. Mas como? Se no adulto você quase não tem célula tronco. Pô, eu vou pegar uma célula qualquer sua. Nesse exemplo aqui, ó, até em inglês, porque, enfim, a imagem desse assunto é mais difícil de sair em português, mas eu vou te explicar o que é. Eu pego um fibroblasto, é uma célula muito comum no seu corpo. Pego um fibroblasto, e aí vem a genialidade do cara, né, do processo. Eu uso alguns fatores. João tem que saber disso? Óbvio que não. Nem eu sei de cabeça isso aqui. Você pega alguns fatores genéticos, algumas moléculas, algumas substâncias que você usa, que vão reprogramar essa célula. João, como assim? É como se essa célula voltasse no tempo. Ela vai desfazendo a especialização dela. É como se fosse o seguinte, você pega uma célula, que já é uma célula do coração, por exemplo, e você força ela a voltar para trás. A voltar a ser uma célula neutra, uma célula tronco. Pô, olha que bagulho bizarro. Se eu tenho uma célula tronco agora aquela é célula tronco, não importa se eu peguei do bebê ou se eu fabriquei, entre aspas, né? Eu posso fazer o que eu quiser.
eu posso pegar essa célula e fazer ela virar uma célula do coração, né, do miocárdio, uma célula de gordura, uma célula neuronal, neurônio, uma célula do pâncreas, para paciente com diabetes, a célula B, da ilhota beta do pâncreas. Eu posso fazer o que quiser, teoricamente, né? Pô, genial, gabarito. Porque, pô, se aqui o problema era a barreira ética, o cara matou a pau, acabou. Bom, prêmio Nobel, merecido, ganhou inclusive, né? Não é tão perfeito assim, tá? Mas o potencial aqui é muito grande. Ainda se tenha uma certa esperança nisso aqui, inclusive para, por exemplo, voltar à mobilidade de pessoas que sofreram algum tipo de lesão na coluna, enfim, perderam o movimento das pernas, tá? De novo, não é tão fácil assim. Você precisa saber a ideia, você precisa saber o conhecimento biológico, tá? Pode ser que daqui a alguns anos isso aqui desponte e dê muito certo. Hoje, 2022, não é tão prático assim ainda, tá bom? Beleza? Bem, é isso. Vamos fazer algumas questõezinhas pra gente encerrar então. O conteúdo teórico já foi. As questões são fáceis, tá? São bem diretas. Devo fazer algumas com vocês e fica algumas para você tentar fazer depois. Vamos lá, ó. Número 1. Milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Opa, beleza. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Então, ó, ele pegou um gene de interesse e colocou no milho. A pergunta é, esse milho aqui, ele vai produzir o que eu quero que ele produza? Por quê? Letra A, por decorrência, né? Letra A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Pessoal, vamos lá. O DNA tá nele. Peguei o gene e botei no milho. Se esse milho simplesmente duplicar o seu DNA, ele já fez o resultado? Ele já produziu o resultado que eu queria que ele produzisse? Não. Porque lembra, o resultado sempre é proteína. Resultado não é DNA, proteína. Tá? Então letra A, descarta. Letra B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Produzir RNA transportador gera resultado? Perdão, não. O resultado, galera, vem aqui, ó. Opa, peraí. Tradução do RNA mensageiro, sintetizado a partir do DNA recombinante. Poxa, eu pego o DNA, transformo em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vira proteína. Que vai, né, então, a tradução do RNA mensageiro forma proteínas que têm a característica do DNA recombinante. Um DNA que veio de uma outra espécie. Tá bom? O DNA com genes modificados. Número 2. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes, com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, vírgula, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Bem, a questão é a seguinte. Essa questão ele descreveu um monte de coisa, mas ele está falando, ó, cadê? Onde é que ele está falando o tempo todo? De aumento quantitativo na produção de proteína, aumento na produção de proteína, aumento na produção de proteína. Você pode, cadê? Você pode, de repente, achar que vai cair aqui, ó, em retículo endoplasmático. Porque ele fala o tempo todo em proteína, proteína, ribossomo. Só que olha só, pessoal. Cadê? Vou trocar aqui. Ele está falando de transgenes. Deixa eu ver na linha aqui, ó. Transgenes. Inserção de transgenes em cloroplastos. Se ele está inserindo transgenes em cloroplastos, está falando de DNA. É um DNA que está sendo inserido no cloroplasto. O cloroplasto tem DNA. Qual é outra organela da tua célula que também tem DNA próprio? Que a gente falou na aula de hoje, inclusive. A única organela da célula que também tem DNA próprio é... Cadê? Letra B. A mitocôndria. Foi? Letra B. Mitocôndria. Tá bom? É a única célula que eu consigo implantar um transgene. Porque ela também tem DNA próprio. Vou fazer 3 e a gente fecha. Fica 4 e 5 para você fazer, para não estourar muito tempo. Vamos lá. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert passaram a produzir insulina humana porque receberam... Gente, é quase igual a letra A. Galera,
A bactéria vai produzir insulina por quê? O que faz ela produzir insulina? A sequência de DNA que codifica a insulina humana foi implantada nela. Então eu implantei o DNA, ela pega o DNA, transcreve o DNA, forma RNA mensageiro. Traduz o RNA mensageiro, forma proteína. E aí gerei uma proteína insulina humana, tá? Um hormônio da insulina humana. Beleza? Show? Tranquilo? 4 e 5 fica pra você fazer. Não vou passar aqui pra não te dar spoiler, tá bom? Pessoal, espero que tenha sido proveitoso pra vocês. Tentei ser o mais direto possível. Foi bastante conteúdo, mas acho que deu pra pegar. Não pegou? Não entendeu? Bota aqui embaixo no comentário. Ou no ruim do ruim, se você preferir, né? Talvez, não sei como é que você é. Joga lá no Instagram, @estudiocomluiz, @prof.joaocampos, que a gente responde com o maior prazer. Tá bom? Queridos, beijo, tudo de bom pra vocês. Fica aí, daqui a pouco tem aula com Igor de Geografia 1. Valeu? Tamo junto, abraço.